Olá, tudo bem com você? Hoje, quinta-feira, dia 7 de janeiro, título da lição: Apelo Espantoso. Queridos irmãos, eu creio que hoje é a lição mais importante desta semana, então eu vou requerer aqui até um cuidado com as palavras e uma extrema atenção da parte de vocês para que possamos absorver os ensinamentos desta mensagem dada por Deus. Rapidamente eu gostaria de recapitular os 2 dias anteriores, terça e quarta, que mostra ali Isaías no seu chamado, comparecendo perante o trono de Deus, tendo seus pecados perdoados, sendo purificado através do fogo, e depois reconhecendo e se colocando à disposição de Deus, no verso 8, dizendo: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que ele não sabia o que ele tinha que fazer. E a partir do verso 9 ao verso 13, que nós vamos ler agora, Deus dá a mensagem, a missão que ele teria que cumprir e a mensagem a levar ao povo. E eu ouso dizer que a mensagem dada através do profeta Isaías para aquela época, que época? Ali pelo ano 700 antes de Cristo, ela é atemporal e ela é uma mensagem para mim e para você nesta manhã, neste dia. Porque é uma mensagem que fala fundo aos nossos corações e serve para todo ser humano em todas as épocas. Vamos ler comigo? Isaías capítulo 6, a partir do verso 9 ao verso 13, diz assim: Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Vejam, queridos, que são textos difíceis de se compreender. Mas a essência desta mensagem é a seguinte: é Deus dando oportunidade para seu povo se arrepender. Quem tem o coração aberto à mensagem que vem do alto vai entender a exortação de Deus através destas palavras para que se converta e se arrependa dos seus maus caminhos. Mas quem tem o coração endurecido vai ver e não vai entender, vai ouvir e não vai compreender. Ou seja, todas as mensagens vindas diretamente de Deus não surtirão os efeitos e a pessoa, ela endurecerá o coração, é um termo usado na Bíblia, e ela rejeitará a mensagem de Deus. Isto é o pecado imperdoável, é rejeitar por completo a atuação do Espírito Santo na sua vida, ao ponto de não mais aceitar a sua mensagem e não mais ter efeito. O coração endurece tanto que todas as oportunidades que Deus lhe dá, elas são refutadas, rejeitadas. Assim aconteceu com Faraó no Egito, e assim aconteceu com muitas pessoas ao longo de toda a história da humanidade. Por exemplo, Pôncio Pilatos, Anás, Caifás, vários outros homens. Judas andou com Jesus, viu a mensagem do próprio mestre, mas endureceu o seu coração, se corrompeu o seu coração pela ganância, entregou Jesus e teve tanto remorso que foi se enforcar. Então vejam, queridos, que esta mensagem para que o povo se converta, se arrependa e se converta, é uma mensagem atemporal. A pregação de João Batista, a voz que clama do deserto, é exatamente essa: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O apóstolo Paulo, apóstolo da graça, diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
Ou seja, uma mensagem de arrependimento dos nossos pecados e aceitação da oportunidade de salvação da pessoa de Jesus Cristo. Esta mensagem, ela vem diretamente a nós hoje, fala fundo ao meu e ao seu coração, para que possamos ver e conseguir enxergar, ouvir e entender a mensagem de Deus para mim e para você. Que sejamos desprendidos dos nossos conceitos, dos nossos conhecimentos, dos nossos entendimentos, das nossas convicções, porque não somos nada. Quando colocamos a nossa sabedoria acima da sabedoria de Deus e acabamos rejeitando a sua mensagem, isso nos traz a perdição eterna. Muitos líderes hoje, por exemplo, endurecem o coração achando que são capazes de liderar o seu rebanho ou liderar os seus liderados, vamos dizer assim, por sua própria capacidade, por sua própria sabedoria, por seu próprio entendimento, e acabam criando suas próprias convicções acima da vontade de Deus. Isso é um terreno perigosíssimo. Aqui, a soberba fala mais alto quando o coração se endurece. Mas quando o coração aceita a mensagem de Deus, nos tornamos pessoas melhores e herdeiros do reino de Deus. Que nós possamos ter isso em mente e que nós possamos aplicar esta humildade em nossas vidas para entregarmos o nosso coração e sermos liderados por Deus. Um bom dia a você.